Seja muito bem-vinda ao nosso Tal Mãe, Tal Filho nesta semana. Mais uma vez estamos juntos, graças a Deus, aqui no canal da Canção Nova. E ainda em tempo de pandemia. Sabemos que muitas gestantes, nesse tempo difícil que vivemos, acabam contraindo o vírus da Covid num momento tão bonito da vida, que é a gestação. E acabam passando por essa dificuldade, por esse medo, esse receio, por conta desse vírus que é tão delicado hoje, né? Que traz tantos medos e tantas inseguranças. Graças a Deus, muitas grávidas conseguem passar por ele superando bem. E a minha convidada de hoje, ela justamente passou por essa fase difícil, contraiu o vírus, mas graças a Deus está bem. Hoje converso com a Fernanda Silva, ela que é casada com o Aires Neto e mãe de primeira viagem, está grávida do José Miguel e passou por essa fase, não é, Fernanda? Bem-vinda ao Tal Mãe, Tal Filho. Oi, Sheila, como é bom a gente estar junto. E eu fico feliz, nossa, por esse convite. Já faz um tempinho que eu tô longe aí de vocês da comunidade, estou aqui na minha cidade. Eu até cumprimento todo o pessoal que sempre acompanha no Instagram. E é muito bom a gente ter esse papo hoje, porque eu sei que são muitas que passam por isso também, né? Então, para mim, é uma alegria imensa. Fernanda, quando você descobriu a gravidez, né? Justamente nesse tempo difícil que nós vivemos, você teve medo? No começo, quando eu logo engravidei, até que não fiquei com medo. Assim, vinham uns pensamentos, né? Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Mas super de boa. Eu falei, não, isso aí não é nada, não. Vamos na fé, Deus é maior. Porque eu falava assim, o que me dava essa motivação, porque eu casei na pandemia. Então eu pensava assim, se eu for esperar a pandemia passar, eu não tinha nem casado. Porque as pessoas falavam, não, espera, você tem um sonho de fazer uma festa com os amigos, e aí você vai casar agora? Eu falei, eu marquei para essa data, Deus preparou tudo isso e vamos que vamos. Então marcamos. Então quando foi para engravidar, foi a mesma coisa. Não, é o tempo de Deus e Deus está cuidando, porque se dá as coisas, eu não sei quanto tempo vai durar isso tudo, né? Então, assim, foi para engravidar, foi bem confiante. Então vocês planejaram a gravidez ou foi uma gravidez de surpresa? Não, eu sabia que eu ia engravidar, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu pensava assim, às vezes vai demorar aí uns 3 meses, não, mas o negócio é bem inteiro. Com quanto tempo você estava grávida? Quanto tempo de gravidez você estava quando você descobriu que você tinha contraído Covid? Eu estava de 4 meses. Aí o sustinho já foi maior, né? Na verdade, assim, foi um pouquinho... no fim do 4º mês, indo pro 5º. Quais foram os primeiros sintomas? O que você sentiu? Você falou, nossa, tem alguma coisa estranha, né? O que te desconfiou que você poderia estar com Covid? No meu caso, foi muito parecido com uma virose. Eu comecei com uma dor nas costas. Geralmente, quando eu vou gripar, eu começo assim. Aí comecei com a dor nas costas, eu estava no trabalho. Só que nisso, meu esposo já estava com Covid, o meu pai também. Eu já tinha feito o teste, eu não estava. E aí eu falei, bom, algo de errado, tem algo de errado, porque eu não tenho dor, não tenho nada. E começou aquela dor. Então, na hora que eu senti, eu já vim para casa, já vim embora. Aí eu comecei aquela dor no corpo, aquela moleza, só queria ficar deitado. É como se fosse uma gripe mesmo. E aí, nesse tempo, na verdade, como você disse, né? Primeiro, o seu esposo, o Aires Neto, né? Como a gente chama, você já tinha descoberto que ele estava com Covid. Como foi conviver com ele, sabendo que ele estava, mas você dentro de casa, grávida? Como é que foi esse tempo? Você ficou tensa? Ficou apreensiva? Ou ainda vocês conseguiam ter um relacionamento saudável e tranquilo dentro de casa? Eu falo assim que este eu acho que é o caso mais complicado para toda a sociedade. Porque no meu caso, o Neto ainda foi para casa da minha mãe. Porque como minha mãe já estava cuidando do meu pai, então ele ficou lá. Ficou com meu pai num quartinho, ele no outro e meu irmão no outro. Ficaram os 3 na mesma época. E aí, neste tempo, a gente refletia sobre toda a sociedade, sobre a economia da sociedade, que muitas vezes a pessoa mora tudo junto.
Não tem para onde ir. Às vezes é um cômodo, às vezes a pessoa tem só uma cozinha e um quarto que mora todo mundo junto. E como é que a pessoa vai pegar e não vai ficar junto? Não tem como, não tem para onde ir, né? Então eu falo que é Deus nesse momento mesmo que livra, que são vários conhecidos nossos mesmo que pegaram, estavam juntos, porque não tinha para onde ir, não tem outro cômodo na casa, e eles não, e os outros familiares não pegaram. Ou às vezes até pegou, mas não manifestou, né? Então, no meu caso, foi maravilhoso, assim, Deus foi muito bom, porque o neto foi lá para minha mãe, ficou sendo cuidado pela sogra. Mas, assim, eu já tive medo, porque nós dormimos junto, né, o tempo inteiro. Então, quando veio o sintoma, provavelmente ele já estava com Covid. Então, neste momento, aí já vem o susto, né? Porque meu pai já estava, veio a preocupação, porque o meu pai começou a piorar, né? E aí a gente estava preocupado com ele, só que a gente também estava muito preocupado comigo por conta do José Miguel, da gravidez. E aí vem aquela hora, notícias no WhatsApp o tempo inteiro. Nós perdemos muitos conhecidos aqui nessa época, agora, de março, abril, muitos conhecidos. Então, aí vem o desespero. Você fala, meu Deus, tô com essa doença que tem várias pessoas morrendo, e agora o que eu faço? Tô grávida e não posso tomar medicação. Faço o quê? Tomo, não tomo? É prejudicial ao bebê? Não é prejudicial ao bebê? Cada um tem um diagnóstico. Eu falo que as pessoas começam a se formar como médico e cada um dá uma opinião. E aí você fala, Deus, eu preciso de uma resposta. Começo a tomar, não começo, fico longe, fico perto. Mas então, assim, neste tempo eu ainda não tava com Covid. Eu tava bem, tava tudo certo. Quando o neto pegou. Então ele foi para minha mãe. E nisso se passou os dias. 1, 2, 3, 4, quinto. Eu tava super bem. O sexto dia, sétimo dia, tranquilo. Portanto, que eu estava até indo trabalhar e minha mãe que ficava lá com eles. Aí no 10º dia do neto que eu passei mal. Mas a doutora acredita que eu já estava com Covid um pouco antes já. Não foi nesse 10º dia. Eu fui sentir o sintoma no 10º dia. Então aí que vem um susto maior, na hora que a gente pega, bem que fala, né? Quando vem sobre a gente, aí é que o negócio vem mesmo. E aí o que acontece? O meu pai teve que ir para Goiânia, porque é ruim, né? Ele teve enfisema pulmonar. Eu falo que é uma consequência que a vida devolve, né? Ele fumou muitos anos. E eu falo que a gente sempre paga por tudo aquilo que a gente faz. Uma hora, chega um momento. Por isso que a gente tem que pensar muito em tudo que a gente faz na nossa vida. E neste momento, por conta do Covid, o Covid eu tive fora, mas aí ficou as sequelas. Então ele teve que ir para Goiânia. E vendo tudo isso, meu pai em Goiânia, era o medo, né, do meu pai não voltar para casa. E eu até falo que foi o momento da gente ver mesmo se a gente era cristão ou não. Tantas pessoas morrendo, eu me sentia num tempo que eu falava, meu Deus, eu nem sei se eu posso pedir para o meu pai estar aqui. E tem crianças morrendo, tantas famílias perdendo vários entes queridos. E a gente, graças a Deus, não perdeu ninguém. Mas eu falava, Senhor, faça a tua vontade, que seja um momento de conversão para nós. Então a doutora achou melhor que eu fosse para o hospital, aí eu fiquei internada. Mas assim, graças a Deus, eu não tive falta de ar, sabe, assim, sintomas graves, muito sérios. Eu só assustei quando eu fiz a minha tomografia no primeiro dia e deu 5%, 6%. Eu fiquei com medo, porque do neto não tinha dado nada, zero. Aí, meu Deus, o primeiro dia tá assim e no 10º, ai meu Deus. Aí começa a vir os pensamentos negativos. Mas eu falo que foi uma experiência até muito bonita. A gente vê isso agora, né? Mas um pouquinho, né? Toda essa história você contando, não só você, mas existe essa preocupação, claro. Quem está gestante, tem um filho no ventre, essa preocupação consigo mesma, por ser mãe, né, com o filho, mas também você passou pela realidade da preocupação com uma família toda, né, com o seu pai, o seu esposo, o seu irmão estava passando por aquilo. Então, muitas pessoas que você ama estavam vivendo aquele momento e você
permeada, vamos dizer, poderia estar assim, permeada de preocupação, de medos, de ansiedade, de desespero até mesmo, né? E brigando com Deus, falando com Deus. Qual foi a importância da sua fé nesta hora tão difícil familiar que você passou, Fernanda? Eu falo que agora o Covid nos fez bem. Meu pai, ele chora para todo lugar que ele vai. Ele fala que a gente tem que rezar, que a gente tem que mudar de vida, que a gente tem que se converter. Chega a ser bonito de ver, eu falo santo Covid. Mas assim, né? A expressão é melhor, mas o como que um momento difícil traz muitos benefícios também. E nós cristãos, a gente tem que entender isso. Que nem sempre vão ser, e nem sempre vão ser momentos fáceis. Mas e foi lindo o que a Canção Nova fez na vida do meu pai também no hospital e na minha. Porque minha mãe me ligava, ela falava: filha, essa Canção Nova é uma bênção. A gente começa a caminhar, depois vem o sorrindo, depois vem o amor vencerá. Então, você vai se embalando naquilo ali, vai sendo preenchido no decorrer do dia. E era a mesma forma a gente lá no Neto ligava o computador e a gente ia o dia inteiro. E ali Deus ia sustentando. Porque o medo, e a gente ia se acalmando. Uma hora que você ia medir a saturação estava caindo. Você falava: meu Deus do céu, passa na frente. E ali a gente ia sendo sustentado, não tinha explicação. Porque meu pai estava em Goiânia com a minha mãe, o Neto ainda estava no 10º dia, ele ainda não estava bem, estava comigo no hospital. E eu tenho um irmãozinho de 10 anos. E a minha preocupação é que se ele pegasse, ele tava com uma tia em casa. E eu chorava preocupada com ele, porque eu tinha medo dele pegar e não ter ninguém para cuidar, porque eu tava no hospital. E eu falava: Senhor, só cuida dele agora. E que ele não se sinta só, ele não é de dormir fora, ele não fica para casa dos outros. E aí meu medo era querer a gente não poder dar esse aconchego para ele. E Deus foi tão maravilhoso que providenciou essa tia para ficar com ele, que ele brincava, ele me ligava e nem lembrou da gente. Então, assim, Deus cuidou de tudo, sabe? Detalhes. Então, é um momento que a gente tem que rezar. O hospital onde eu estava lotado, as pessoas estavam desesperadas. E aí, o que eu vi ali? Não tinha uma solução 100% garantida da medicina. Então eu falo: povo de Deus, vocês precisam rezar, não tem outro caminho. E confiar que Deus vai trazer essa paz. E hoje você está aí com 5 meses já do José Miguel. Pós esse Covid, você teve algum outro sintoma? Ficou com alguma reação, alguma sequela? Né? Chegou a fazer os exames de ultrassom para ver o José Miguel? Teve alguma intercorrência ou não? O meu líquido que foi baixando muito, aí a gente ficou um pouco preocupado, né? Que o meu chegou aos 5, então ficou muito baixo pela quantidade de meses que eu tô, 5 meses. Mas eu ia considerando todos os dias a Nossa Senhora que tá ali, é o Sagrado Coração de Jesus, e vamos que vamos. E bebendo muita, muita água. Aí deu um medinho, né, no começo, porque eu tive que fazer ultrassom toda semana para fazer esse acompanhamento, né, porque por conta do bebê. Mas graças a Deus já tá com 16, já tá voltando normal. Então, assim, foi só isso, graças a Deus. Eu não tive cera, falta de ar depois, não. Vida normal mesmo, como se eu não tivesse nada. E agora os cuidados, né, que tem que ter mesmo. Porque não é porque a gente já pegou que não possa pegar. Então eu preciso me reeducar muito, porque às vezes eu esqueço, eu coloco a mão no rosto, eu tiro a máscara cai no chão. Uma loucura. Eu falo que a gente tem que se adaptar. É um novo, realmente, né? E tô ficando mais em casa agora, né? Depois que eu peguei, a gente achou melhor eu ficar um pouquinho mais em casa, dar uma desacelerada no trabalho e cuidar mesmo do José Miguel. Eu falo que é um tempo tão especial, passa tão rápido. Às vezes as mães e as mulheres que querem engravidar, elas próprias me falam isso. Fernando, mas é 9 meses, a vida é tão corrida, eu tenho tantas coisas. Mas é o confiar mesmo que Deus está cuidando, né? Isso também, eu tenho os meus papéis lá e eu
às vezes agoniada, ai meu Deus, eu podia estar lá, tem que fazer isso ou aquilo, mas é o confiar que ele cuida daquilo que é nosso, né? E passa tão rapidinho, daqui 3 meses José Miguel já está aqui. Que bênção. Com a graça de Deus, daqui uns 3 meses, o José Miguel já vai estar chegando. Eu queria que você, a gente já está praticamente encerrando o nosso vídeo dessa semana, mas que você pudesse deixar aí a sua mensagem para as mulheres que nos acompanham aqui no Tal Mãe, Tal Filho, que vivem também esse tempo de descoberta da gravidez, talvez esteja no início, no fim, e traz essa preocupação, ou até mesmo mulheres que nos acompanham e que descobriram recentemente que estão com Covid, tem alguém dentro de casa que está vivendo essa situação difícil, né? E acaba tendo esse medo, esse receio de pegar. Eu queria que você deixasse essa mensagem, né? Dessa partilha que você fez conosco, mas também sendo essa palavra de esperança para aquelas mulheres, de força para as mulheres que hoje também passam por essa situação. Olha, é um momento que a gente tem que se apegar com Deus. E eu falo que o Covid trouxe isso para nós. A intimidade mesmo, porque a gente não sabe onde está o Covid. Então, se eu vou num lugar, se eu preciso ir numa farmácia, se eu preciso ir no hospital, é consagrar mesmo a Jesus, o nosso ventre, a nossa saúde, e com coragem. Porque não tem como a gente confiar também, eu falo só na medicina. É um conjunto, né? E São João Eimarde, a mãe dele, quando estava grávida, ela ia todos os dias no sacrário e consagrava, né? Estou até lendo um livro da biografia dele, e ela ia lá e ela consagrava ao filho a Jesus. Quando ele nasce, quando ele já é criancinha, ele já é apaixonado pela Eucaristia, porque a mãe já apresentava, a mãe já mostrava isso. Então, que nós, mães, confiar, né, os nossos bebês ao colo de Jesus. Amém. É isso, né? Então esse é o convite para você que acompanha o nosso vídeo nessa semana, né? Encerrando com essa frase da Fernanda: confiar os nossos filhos a Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus, a Jesus Eucarístico, pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria, ela que é mãe por excelência, que conhece o coração de mãe, sabe quanto uma mãe se preocupa e ama o seu filho. Que Nossa Senhora seja também a companheira das gestantes nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil que o nosso mundo vive. Obrigada, Fernanda, foi uma alegria enorme conversar com você. Saudade de você aqui em Cachoeira Paulista, cantando. Dar uma pausa e eu ia aí, isso participava e todo mundo. Gente, eu tenho muita saudade daí, muita mesmo. Eu falo que foi 7 anos assim, maravilhosos da minha vida. Como a gente aprendeu assim com a Canção Nova, realmente assim, é uma mãe aqui em casa que educou a gente. O meu esposo viveu aí 11 anos, os pais são da comunidade, então a gente ainda tem muito acesso a muita coisa, porque eles vão passando pra gente. Eu falo, ó, tudo que vocês tiver de bom aí, vocês passam pra nós, viu? Mas se Deus quiser, vai passar e logo, logo a gente se vê. Obrigada, viu, pelo convite. Beijo grande, foi muito bom poder partilhar um pouquinho com você e conversar, sabendo dessa experiência, né, de superação. De fato, é um tempo de superação e de conversão. Acho que isso ficou muito forte no testemunho que você trouxe, não só o seu testemunho, mas também de toda a sua família, e que possamos, de fato, né, nesse tempo de pandemia, viver e aproveitar esse tempo para estar mais perto de Deus, mais íntimo de Deus. A nossa oração estar mais voltada a Deus, que o nosso coração confie nele. É assim que nós encerramos o nosso vídeo dessa semana. Curta, compartilhe o nosso vídeo. Se você conhece uma gestante que está passando por isso, né, que tem medo, que está receiosa, tem medo de engravidar, uma mulher que tem o sonho de engravidar, mas está passando por esse medo tão grande, mande o nosso vídeo. Tenho certeza que esse testemunho vai trazer também consolo e confiança aos corações de muitas mães. Deus abençoe e até semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova, no Tal Mãe, Tal Filho. Eu espero por você.